Bom, como a gente mostrou aqui mais cedo, o presidente Lula já teve alta hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, isso quer dizer que ele ainda continua sob supervisão médica. Vamos acompanhar então a saída do presidente Lula, saindo diretamente do Hospital Sírio-Libanês, na zona central da cidade de São Paulo, e agora ele vai ficar na sua residência em São Paulo até pelo menos quinta-feira, quando fará novos procedimentos médicos, fará novos exames, né, principalmente tomografia, para identificar se está tudo ok com as cirurgias que ele fez nessa última semana, né, de emergência na última terça-feira, e depois, na quinta-feira, ele passou por mais um procedimento exatamente para que ele não tenha mais esse tipo de intercorrência. Pelo menos essa é a expectativa da equipe médica. Então, o presidente fica pelo menos até quinta-feira em São Paulo, e sob supervisão médica também ficará nos próximos dias. Não houve uma alta médica, houve uma alta hospitalar. Isso foi bem claro pelo Dr. Roberto Calil, que é o médico-chefe da equipe que cuida da saúde do presidente Lula. Ele disse o seguinte, que o presidente ficará em observação contínua a partir de agora, exatamente porque o que ele teve foi uma situação bastante grave, né? Foi um coágulo que se formou ali, um hematoma que se formou, exatamente por conta da batida. O próprio presidente Lula explicou como foi essa batida, porque ele foi até o local onde estavam os repórteres e a equipe médica, e ali fez uma explanação de como está a sua saúde e também de como como aconteceu o problema lá em outubro. Ele estava cortando as mãos, a unha das mãos, já tinha terminado, quando foi guardar o cortador, e ele se desequilibrou no banquinho onde ele estava sentado. Ele bateu a cabeça, bateu a nuca na banheira de hidromassagem. Então, a situação poderia ter sido muito mais grave ou até fatal, porque a gente sabe que batidas como essas, principalmente em quinas, podem levar realmente à morte da pessoa, que obviamente passa por uma situação como essa. E é bom a gente sempre lembrar que essa situação é preocupante, não só com o presidente Lula, batida de cabeça, mas com qualquer outra pessoa, né? Principalmente os mais jovens. Médicos especialistas dizem que isso pode levar à morte rapidamente. As pessoas mais velhas, elas realmente vão ter uma evolução um pouco mais lenta com o surgimento desses hematomas, o que, obviamente, possibilita essas intervenções cirúrgicas. Por isso, uma queda, uma batida de cabeça sempre deve ficar, a gente sempre deve ficar bastante atento para tudo isso. Enfim, então o presidente agora segue para a sua residência, ficará lá até a próxima quinta-feira, onde fará novos exames. Ana Weber está com a gente agora? Vamos para lá então, vamos para o Hospital Sírio-Libanês. Ana Weber, mais uma vez, trazendo detalhes. Bom, por enquanto está tudo resolvido, né, Ana? O presidente teve uma bela recuperação, segundo a própria equipe médica, né? Boa tarde. Exatamente, Nelson. Ele teve uma recuperação bem melhor do que o esperado, né? Porque se a gente se lembrar da expectativa da alta dele, seria na segunda ou na terça-feira. Ele acabou tendo alta um dia antes, no domingo. Então faz agora uns 20 minutinhos que ele saiu aqui do Hospital Sírio-Libanês e foi para a sua residência no Alto dos Pinheiros, da zona oeste de São Paulo, onde é que vai permanecer até quinta-feira, quando ele vai fazer uma nova tomografia para avaliar como é que está a cicatrização e como está a situação, né? Depois que ele passou por essa cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira aqui no Hospital Sírio-Libanês. Foi uma surpresa, né, para todos os colegas que estavam aqui na coletiva de imprensa quando o presidente Lula apareceu, e ele trouxe um relato, né, de como é que foi todos os momentos do antes, né, dele chegar aqui no hospital, e também o pós-cirúrgico. Como você estava falando, né, ele explicou melhor como é que foi a queda dele. Ele estava cortando as unhas da mão quando acabou se desequilibrando, né? Ele estava em cima daquele banquinho, acabou se desequilibrando e bateu a cabeça. Ele falou que ele começou a sentir algumas dores, né? Depois do ocorrido, ao longo dos meses, ele continuou fazendo avaliações médicas, e os médicos sempre pediam para ele para avisar qualquer coisa que ele estava sentindo, principalmente dores de cabeça. Então, na segunda-feira, né, da semana passada, ele estava, né, fazendo as suas agendas, e ele começou a sentir mal-estar e sentiu dor de cabeça no momento que ele chamou a doutora
Ana para o gabinete dele lá em Brasília, que foi quando ele relatou para ela que ele estava com essas fortes dores de cabeça. Imediatamente já fizeram os exames e trouxeram o presidente aqui para São Paulo, onde é que ele acabou realizando a drenagem desse hematoma intracraniano, e na quinta-feira ele também fez aquela outra cirurgia para evitar que esse hematoma se formasse novamente na cabeça dele. Os próximos passos agora é seguir nessa avaliação, nesses cuidados. Então, no próximo 1 mês, o presidente vai seguir nessa alta hospitalar, mas vai continuar com os cuidados médicos que ele tem que ter. Ele não pode fazer exercício físico, ele não pode se esforçar, então ele vai poder continuar trabalhando, mas sem se estressar muito, como a gente já estava falando ontem, né? Quando eu falei contigo, Nelson, que a gente já estava falando que os médicos falavam, que ele não pode ter muito esforço, ele não pode se irritar, porque ele passou por uma cirurgia na cabeça, inclusive quando ele estava aqui na coletiva, ele até brincou, né? Que ele ainda estava com muita dor, ele estava com um chapéu para esconder o curativo, mas que ele estava sentindo muita dor na cabeça, porque sim, né? Ele teve perfuração, ele teve que fazer uma perfuração para fazer a drenagem desse hematoma, Nelson.